Meus caros, hoje eu vou judiar um pouco de vocês, né? Eu vou falar sobre a ansiedade e a vida espiritual. Vocês encontrarão a noção de ansiedade nos livros de vida espiritual, os livros de ascética e mística que vocês leem, com alguns nomes já consagrados na teologia católica. Inquietação, perturbação, solicitude excessiva. São nomes sinônimos que se aplicam muito bem à noção de ansiedade que a psicologia atual nos deixou. No Sermão da Montanha, que é esse fabuloso arsenal que Jesus Cristo nos deixou, um arsenal anti-ansiedade e anti-estresse, né? É o Sermão da Montanha, né? Nosso Senhor nos deixou as seguintes orientações, né? Eu, porém, vos digo, não andeis ansiosos. Nolite solicite esse, né? Nolite é o imperativo plural. Ele está mandando para todas aquelas pessoas, é mais que uma pessoa, então, nolite é o imperativo plural. Solicite esse, ser solícitos no sentido de preocupados, né? Não fiqueis ansiosos, não fiquem preocupados quanto à vossa vida pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu. Essa frase, só de ouvi-la, você já se sente em paz, né? O tamanho da confiança que ela transmite na providência. Olhai para as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus esforços e cuidados, acrescentar uma só medida à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, também outra frase que causa uma paz profunda na alma. Olhai para os lírios do campo, né? Como eles crescem, não trabalham, nem costuram. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como algum deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, ansiosos, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, o que será de mim no futuro? Porque todas essas coisas são os pagãos que se preocupam com elas. Com certeza, vosso Pai Celestial sabe muito bem o que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, mais uma vez ele fala, né? Não estejam ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, para cada dia bastam suas preocupações. A ansiedade, ela é considerada um dos maiores obstáculos para a ação da graça divina nas nossas almas, né? Ela é essencialmente a perda da paz interior. Essa é a definição de ansiedade, a perda da paz interior. E essa paz interior é o ambiente necessário para que Deus haja nas almas. São João Bosco comparava o cuidado das almas com uma estufa de plantação, alguém que planta repolhos e alfaces numa estufa, né? Se a pessoa o agricultor ficou o tempo inteiro mexendo ali, elas não crescem direito. É necessário deixá-las em paz ali, e na paz elas crescerão, né? A ansiedade é a perda da paz interior, e é o veneno da vida espiritual. É preciso primeiro lembrar, de forma muito concreta, que ela é uma das condições absolutamente necessárias para o desenvolvimento da vida espiritual, a paz interior. Quaisquer que sejam as nuances de cada escola de espiritualidade, carmelita, franciscana, redentorista, cartucha, inaciana, né? Todas as escolas de espiritualidade ensinam que é necessário um mínimo de recolhimento todos os dias. Uma pessoa estudiosa, um intelectual, que pretenda se dedicar ao estudo de um grande problema, é evidente que ele não chegará a nada de bom se ele não se impor durante anos uma disciplina, horas de trabalho no silêncio das bibliotecas, no grande recolhimento do seu escritório pessoal. Se é assim para a vida intelectual, quanto mais para a vida espiritual. É verdade, lógico que essa comparação não é exatamente perfeita, ela não se aplica totalmente à vida espiritual, que pode florescer também em homens simples e de pouco estudo, como também pode florescer em pessoas de muito estudo, mas não é esse o aspecto que nós queremos sublinhar aqui. A oração não é também um jogo intelectual, mas o foco aqui é que é sempre um esforço da alma humana, da alma de cada um,
buscar uma vida interior com Deus, e isso exige recolhimento. É necessário constância, regularidade e tempo. Um cristão que deseja ordenar para Deus o mais profundo da sua vontade e do seu coração, ele se dedica, ele empreende, né? Segundo a expressão de Dom Chotar, na Alma de Todo Apostolado, um grande trabalho. Um trabalho que exige recolhimento. E a ansiedade vem destruir esse recolhimento. Então, nesse sermão, nós vamos falar sobre a ansiedade e de que modo ela prejudica o recolhimento e, portanto, a nossa vida espiritual. E nós veremos o que São Tomás de Aquino fala, o que diz São Francisco de Sales, o que diz o padre Scupoli, que escreveu O Combate Espiritual, esse livro incontornável, é o livro de cabeceira de São Francisco de Sales. Eu já li no seminário, espero que vocês já tenham lido também. Se não leram, peço que leiam, né? Vende na nossa lojinha. O que Santo Inácio de Loyola também fala. Bem, a ansiedade, em primeiro lugar, ela é uma desordem das paixões. Já falamos para vocês, espero que vocês tenham isso em mente. Se não tem, prestem atenção, guardem, nunca mais esqueçam. Existem 11 paixões. O que nós chamaríamos hoje em dia de emoções ou sentimentos. Não é exatamente a mesma coisa, mas vamos simplificar um pouco, né? Mas existem 11 paixões de acordo com os antigos, com Aristóteles e toda a escolástica e São Tomás, né? Existem 11 paixões. E São Tomás explica que a vida espiritual depende do governo das paixões pela razão. É necessário racionalizar as paixões. Isso não significa erradicá-las, não significa abafá-las, não significa invalidá-las, nada disso. Significa racionalizar as paixões. Pela razão, uma razão iluminada pela fé, pelos ensinamentos que Jesus Cristo ensinou. E a ansiedade ataca diretamente o governo da razão sobre as paixões. São Tomás explica que a palavra solicitudo, que é a palavra que nosso Senhor usa no Sermão da Montanha, né? Preocupação, ansiedade, né? Vem de soler stito, rápido no movimento. Aqui nós falamos de um vício, essa inquietação da alma excessiva, essa agitação, essa movimentação rápida que acontece dentro da alma e que tira a paz interior. E ela tem um problema. Um primeiro efeito da ansiedade é que ela divide a pessoa dentro dela. Ela fica dividida. E a alma deve ser una. Ela não consegue fazer as coisas direito se ela não tem a inteligência, a vontade, os afetos todos focados naquilo que ela deve fazer. A ansiedade provoca uma divisão interna na alma das pessoas, uma divisão de atenção. Enquanto a caridade faz o contrário, a caridade une a alma, dirige tudo para Deus, que é a única coisa necessária. Quando a gente se preocupa com Deus, no meio de todas as coisas que a gente faz no dia a dia, trocar fralda de criança, dar banho, fazer comida, levar o filho no judô, levar o filho do violino, levar o filho a fazer exame de sangue, levar o filho na fono, receber o marido em casa, a esposa não sei o quê, ouvir a esposa e tomar banho, etc., e fazer oração da manhã e por aí vai. Em tudo isso, se você busca os interesses de Deus, em tudo o que você faz uma coisa só. Você busca os interesses de Deus. E isso se chama unidade da alma. É o que a caridade faz. Lembre-se disso, nunca se esqueça de caridade, não é uma coisa vaga. Ela tem uma característica absolutamente nítida e óbvia. Ela busca os interesses de Deus, é algo essencial da caridade, né? Não interessa o que acontece comigo, se Deus tira proveito disso, então está bem. E a preocupação, a ansiedade faz o contrário. A pessoa fica com a alma dividida. É impossível ter paz interior desse jeito e ter vida espiritual. Lembre-se daquela outra passagem de São Lucas, né? Também outra passagem anti-ansiedade, anti-estresse de Nosso Senhor. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia. Era Betânia, né? E certa mulher de nome Marta o recebeu na sua casa. Era a irmã de Lázaro, né? Que Jesus Cristo tinha ressuscitado, né? E tinha essa uma irmã chamada Maria, Santa Maria Madalena. Santa Marta, Santa Maria Madalena e São Lázaro eram 3 irmãos, né? A qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava inquieta em muitos afazeres. E aproximando-se, disse, com um paninho na mão, um pouco irritada, assim: Senhor, o senhor não vê que a minha irmã está me deixando aqui sozinha? Né? Tem que imaginar a cena, assim, né? Fala para ela me ajudar, né? Diz-lhe que me ajude. E Jesus respondeu dizendo-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Então, acalmou ela, né?
É outra passagem anti-estresse, anti-ansiedade de Nosso Senhor. Né? Uma só coisa é necessária na vida, buscar os interesses de Deus. Né? A ansiedade muitas vezes nasce de um desejo desordenado de controlar o futuro. O que São Tomás liga ao vício da curiosidade. Um desejo desregrado de saber o que não nos diz respeito. O futuro pertence a Deus. Um monte de coisa Jesus Cristo deixou para revelar para nós só no dia do juízo, quando estivermos no céu e no dia do juízo final. Já falamos várias vezes que Deus nos criou sabendo muito bem o que é que Ele iria pedir de nós. Deus não criou ninguém sem saber o que a pessoa faria neste mundo. Né? Cada um tem uma missão nessa vida, mas que Ele nos conta essas coisas, não tudo de uma vez, como Ele fez com os anjos, mas vai nos mostrando pouco a pouco, um dia depois do outro, ao longo da vida. A cada dia bastam os seus problemas. É um jeito muito gentil de Nosso Senhor falar: eu vos criei, sabendo muito bem o que eu queria de vós, mas eu vos pedirei cada coisa ao seu tempo, um dia depois do outro. Eu não vos direi tudo o que eu quero de vós nessa vida, tudo de uma vez. E esse desejo de querer saber tudo de uma vez é um grande problema. Isso aqui é associado à curiosidade. Coisas que eu não tenho que saber ainda. Né? Deus é muito sábio. Eu gostaria que vocês refletissem, mas por 2, 3 segundos, coisa muito rápida. Né? Se vocês soubessem tudo o que acontecerá com vocês no futuro, vocês ficariam tranquilos? Acho que não. Como é que vocês vão morrer? Quando é que vocês vão morrer? O que acontecerá depois disso com os filhos de vocês? Com o dinheiro de vocês? A melhor coisa é não saber nada dessas coisas. Né? Uma só coisa é necessária: buscar os interesses de Deus. E a ansiedade tem relação com o medo e com a tristeza. A ansiedade é uma mistura de temor. Lembre-se, o temor tem a ver com um mau futuro. Quem estudou as paixões, os alunos do 6º ano aqui na escola já sabem isso de cor. Né? O temor tem a ver com um mau futuro. E com a tristeza. Por quê? Porque quando eu penso num mau futuro, sob um certo aspecto, eu o torno presente. Como? Pela imaginação. A imaginação torna algo real, algo que pode acontecer realmente no futuro, eu o torno de algum modo agora presente. Como? Pela minha memória. E quando eu tenho um mal presente, eu fico triste. O mal futuro me deixa com temor, o mal presente me deixa com tristeza. São 2 paixões das 11 que eu falei, que São Tomás expõe, e que já Aristóteles falava delas. E a causa do temor é o mal futuro, e a causa da tristeza é o mal presente. Né? E ele se torna presente pela imaginação. A imaginação torna, não pela memória, pela imaginação, ela torna de algum modo presente. Né? Por isso, quando você está com saudade de alguém, te alivia a tristeza desse bem ausente, a lembrança dessa pessoa de algum modo, porque de algum modo a torna presente. E um bem presente causa alegria. Mas a ansiedade é justamente uma mistura de temor, pensar em um mal futuro, e ao pensar nisso, nós o tornamos de algum modo presente, isso causa também tristeza. E São Tomás ensina que a tristeza torna a alma pesada, incapaz de se elevar a Deus, porque a preocupação toma conta da mente e ela não consegue pensar em outra coisa. O que São Tomás chama de tumor da alma, tumor mentis. Né? Tumor é um inchaço em latim. A pessoa fica com a alma absolutamente tomada por algo que enche todos os espaços da inteligência. Ela não consegue pensar em outra coisa, aquilo incha dentro da inteligência, ela fica o tempo inteiro pensando naquilo. Ele fala que é um efeito mais próprio da raiva, da ira. A pessoa está com raiva, ela fica o tempo inteiro absolutamente obcecada por aquilo. O tumor da mente é algo que incha dentro dela e toma conta de todos os espaços. Assim. Ela só consegue ver aquilo na frente dela. Né? A tristeza tem um efeito semelhante. E a ansiedade, portanto, atua como um peso, prendendo a alma às possibilidades catastróficas imaginárias do futuro e impede a oração e a contemplação. Os mestres todos de vida espiritual são unânimes em afirmar que depois do pecado, a ansiedade é o maior mal que pode acontecer a uma alma. Vocês sabem que a ansiedade, hoje em dia a gente conhece um pouco melhor em biologia como é que essas coisas funcionam. O cérebro tem um córtex pré-frontal que cuida da reflexão. Ele é responsável pela associação de imagens, então você consegue refletir, você consegue comparar experiências passadas com as coisas que você tem agora. E essa comparação, que é feita por uma capacidade da alma, que São Tomás chama de cogitativa, é feita no córtex pré-frontal. Né? E existe o sistema límbico,
todo um percurso dentro do cérebro, do sistema nervoso central, que é responsável pelas emoções. E a gente sabe que quando as emoções são muito intensas, elas desligam o disjuntor do córtex pré-frontal, e a pessoa não consegue refletir. E é por isso que São Tomás insiste tanto, e todo Nosso Senhor, enfim, a nossa religião, de que é necessário levar uma vida de mortificação. Porque isso impede a reflexão, e é tudo o que o demônio quer, que as pessoas não reflitam. As pessoas, se elas refletissem, elas se arrependeriam menos do que fazem. Mas se elas não mortificam as paixões, como é que elas vão refletir? Hoje nós conhecemos como é que essas coisas acontecem em neurologia, mas os efeitos sempre foram evidentes para o mundo inteiro, mesmo se o sistema, o mecanismo biológico era desconhecido até hoje. Né? E São Francisco de Sales explica de modo muito claro que o maior aliado do inimigo da nossa alma, que é o demônio, é a ansiedade. Ele fala na Filoteia, a inquietação é, depois do pecado, o maior mal que pode acontecer a uma alma. Ele explica que a ansiedade não é uma tentação em si, mas é a origem de muitas tentações. Ele fala, o demônio pesca em águas turvas. Ele faz a pessoa ficar sem capacidade de reflexão, tudo fica nebuloso, ela não consegue ver as coisas direito, e ele tira muito proveito disso. A ansiedade deixa a reflexão turva, impede o discernimento claro da vontade de Deus. É exatamente o que Santo Inácio explica na segunda regra para o discernimento dos espíritos. Eu espero que vocês tenham lido esse livro. Se não leram, leiam esse livro. Né? Daqui a pouco nós vamos chegar nele. Né? São Francisco de Sales faz uma analogia com os pássaros presos numa rede. Quanto mais eles se debatem, é a alma ansiosa querendo sair de um problema de maneira ansiosa, né? Mais esses pássaros ficam presos na rede, mais a pessoa se complica no problema que ela tem. A ansiedade para vencer um defeito ou alcançar uma virtude muitas vezes impede o progresso, pois baseia-se na ideia de que ela deve resolver seus próprios problemas pelas suas próprias capacidades, e ela não tem confiança na providência. A ansiedade faz a pessoa perder a doçura interior. Lembre-se que o Espírito de Deus é pacífico. Esses últimos introitos que nós cantávamos nos últimos domingos depois do Pentecostes, né? Eu penso pensamentos de paz e não de aflição. Isso aqui Deus fala isso, né? E como vocês devem conhecer, talvez aquela passagem em que Elias teve uma manifestação de Deus, teve um trovão e barulho, terremoto, etc. E falou, não, e Deus não estava ali. E depois veio um vento suave e Deus estava ali. Deus se manifesta para ele, não de maneira ruidosa e agitada, mas na paz. Uma alma ansiosa, ela fica incapaz, porque não tem reflexão, por causa do sistema límbico, né? Desliga o disjuntor do córtex pré-frontal, ela não consegue ouvir as inspirações sutis, serenas, pacíficas de Deus na alma dela e do anjo da guarda. Ficam na memória, vocês vão se lembrar quantas vezes passou rapidinho uma ideia boa e que vocês não pararam para olhá-la com cuidado, porque vocês estavam apressados, agitados, né? Preocupados com as ideias geniais que vocês têm e não com as que Deus colocou na cabeça de vocês, né? O Padre Scupoli, no combate espiritual, ele fala que a paz é uma grande arma de guerra. Isso é muito curioso, essa contradição, esse paradoxo, né? A paz é uma arma de guerra. Uma das maiores armas de guerra de um católico é manter-se interiormente em paz. Durante a guerra, manter-se em paz. O Padre Scupoli ensina que o objetivo principal do demônio não é necessariamente fazer a alma cair num pecado grave logo no começo, mas roubar a paz do coração. Que o nosso coração é como uma fortaleza, um castelo, e sem a paz, ele fica vulnerável. Um católico ansioso, ele luta mal, porque ele faz as coisas com precipitação. E todo mundo sabe que uma das qualidades de um general para conduzir a guerra, a tropa na guerra, é a prudência militar. E a prudência é algo que é caracterizado sobretudo por reflexão. A ansiedade também no arrependimento. O Padre Scupoli ele alerta as pessoas para que se porventura a pessoa cometer algum pecado, que ela não fique inquieta. Essa inquietação não vem de Deus, não é um arrependimento ordenado. Deus sempre que dá um arrependimento, ele dá um arrependimento com doçura na alma. O que os antigos chamavam de lágrimas de doçura. A pessoa chora, fica triste, mas ela fica serena, porque ela tem confiança de que Deus a perdoa. A pessoa que fica inquieta, ela tem um orgulho ferido. Como eu fui capaz de fazer isso? Lembre-se que ao contrário da caridade, a caridade faz com que nós nos esqueçamos.
contanto que Deus tire proveito, não interessa o que aconteça comigo. Né? Se a pessoa fala, mas como foi que eu fiz isso? Então ela não tem uma caridade bem enraizada na alma dela ainda. Essa ansiedade depois do pecado afasta a alma da misericórdia e leva as pessoas ao desânimo. Também a ansiedade prejudica muito as virtudes, desgasta as virtudes. Primeiro, a fé. A pessoa leva um ateísmo prático. Né? Uma pessoa que tem uma ansiedade no dia a dia, na prática, ela leva uma vida que na prática é uma vida de um ateu. É um católico que confessa que Deus é Pai, que Ele é providente, mas ele vive como se tudo dependesse exclusivamente dos seus próprios esforços humanos. Na prática é isso. São Tomás lembra que a ansiedade, na prática, significa negar a eficácia da providência. Lembra que Jesus Cristo falou, ele liga diretamente a crença na paternidade e na providência de Deus com não vos inquieteis, não fiqueis ansiosos com o dia de amanhã. A ansiedade prejudica os atos da virtude da fé. Depois prejudica muito a virtude da esperança, porque a esperança é uma certeza confiante nos auxílios divinos para que nós possamos nos salvar. A ansiedade faz o contrário. A pessoa foca nos obstáculos deste mundo, aumenta esses obstáculos como se eles parecessem maiores do que o poder de Deus, e leva a pessoa a ter o que a gente chama de pusilanimidade, ou seja, de uma alma pequena. Ela fica covarde, se acovarda diante das dificuldades, ao invés de falar, não, Deus vai me ajudar, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Depois vai contra a caridade. Lembre-se, a caridade se preocupa com os interesses de Deus. A caridade faz com que nós nos esqueçamos de nós mesmos. Né? A ansiedade é essencialmente egocêntrica. Tem um movimento centrípeto para dentro de nós, né? Essencialmente autorreferencial. Assim, né? A pessoa ansiosa ela fica voltada para si mesma, os seus medos, a sua insegurança, o seu futuro. A caridade, lembra, uma vez eu falei, não faz muito tempo, que um dos efeitos da caridade é o êxtase, estar fora de si. Não é o êxtase dos místicos na oração, tem o mesmo nome porque é semelhante, mas São Tomás fala que um dos 6 efeitos do amor é que a pessoa sai fora de si, ou seja, ela para de pensar em si mesma e ela pensa nos outros. O amor por alguma coisa faz com que a pessoa se esqueça, mas você que é pai, você que é mãe, vocês entendem muito bem o que eu estou falando. Né? E a mesma coisa, quando vocês pedem padre, é um negócio urgente, não sei o quê, a gente esquece de nós mesmos. Você senta no jantar e a pessoa fala, padre, eu preciso que o senhor leve os sacramentos para tal pessoa, mas você esquece de você mesmo e você vai ajudar quem precisa. Isso é uma êxtase, é um efeito da caridade. Uma vez era 11 da noite, eu estava no hospital, eu estava esperando uma pessoa passar por um procedimento na UTI, etc. E aí, uma mulher que tinha também uma mãe, eu acho, na UTI, e ela era protestante. Né? Ela no telefone falava para algum parente assim, você vê, são 11h30 da noite, e o padre veio ver o fiel dele, e o pastor, eu falei várias vezes para vir aqui, ele não veio. Quando é para pedir o dízimo, mesmo quando a minha mãe está com câncer, ele ligava lá em casa, agora que é para vir para cá, ele não veio. Não tem caridade. Os hereges não têm caridade. É simples assim. Eles não esquecem de si mesmos. Eles pedem dinheiro o tempo inteiro porque eles pensam em si mesmos. Né? E a caridade faz exatamente o contrário. Né? A pessoa se esquece de si mesma e ela busca o bem dos outros por consideração a Deus. E a pessoa sai de si, ela pensa nos outros. Né? A ansiedade prende a pessoa nos seus próprios pensamentos circulares e impede que a pessoa se preocupe e se dedique aos interesses de Deus. É por isso que essas pessoas têm depressão. Porque elas pensam nelas o tempo inteiro, mas eu não consigo, mas eu não posso, mas e se, o meu medo, a minha preocupação, a minha insegurança, o meu futuro. E elas começam a ficar tristes, porque elas antecipam problemas possíveis. E a presença de um mal, pela imaginação, causa tristeza. E se você se habitua a isso, você vai ficar deprimido. Um medo, uma tristeza crônica, porque você se habitua a estar sempre tornando presente problemas possíveis futuros. E bem, quem tem um pouco de experiência da vida sabe que 95% dos problemas que a gente imagina não acontecerão. E quando eles acontecem, não são do jeito que a gente imaginava. Isso aqui é a mais absoluta verdade. Né? Lembre-se de que nós não fomos criados para nos preocuparmos conosco, mas nós somos criados para buscar os interesses de Deus. Nós todos somos criaturas de Deus. Pelo simples fato de sermos criados. E uma criatura de Deus não tem outra função que não seja a de servir Deus. Ela não foi criada para ela mesma. O ser humano não foi criado para si mesmo. Ele foi criado para Deus. É algo que decorre necessariamente do fato de sermos criados por Deus.
Deus nos criou para que nós façamos as coisas que o interessam. Parem de pensar em vocês mesmos, vocês serão felizes. Depois, causa danos à oração e ao recolhimento. A oração requer silêncio interior, e a ansiedade gera um ruído na alma constante. Um católico ansioso reza, mas ele não está na oração, está no problema que ele está querendo resolver. Isso torna a oração árida, cansativa, leva muitas vezes ao abandono da vida de piedade, sob a desculpa de que não está funcionando. Eu fico imaginando como é que deve... Eu não tenho bola de cristal, né, para saber o que acontece dentro das pessoas, mas eu fico imaginando, deve ter gente que reza assim: ah, meu Deus, mas o meu problema, mas eu estou com tal... Ah, meu Deus, me ajuda porque eu tenho tal coisa, porque eu não sei o quê. Você não está rezando. Isso aqui é uma caricatura de oração. Né? Escrúpulos. A ansiedade espiritual frequentemente degenera em escrúpulos. O medo infundado de ter pecado ou de que tudo é pecado. Isso transforma a relação filial com Deus numa relação jurídica. Qualquer coisa Deus me processa. Né? E com medo o tempo inteiro. O católico, ele fica pisando com muita cautela porque ele tem medo nas suas relações com Deus. E ao invés dele correr na vida espiritual, ele fica com a liberdade dele nas relações de filho de Deus bloqueada. Né? E a tradição católica não somente diagnostica essas coisas, mas dá remédios para a ansiedade, né? Para solitude na vida espiritual, que é colocar ordem no nosso amor e nos abandonar à divina providência. Né? Toda pessoa sábia sempre insiste, confie na providência. Primeiro, praticando a presença de Deus. Todos os mestres de vida espiritual ensinam que a vontade de Deus está manifestada no que é que eu devo fazer agora. O passado se encontra na misericórdia de Deus, o futuro está nas mãos da providência. Uma coisa curiosa, né? Os antigos já ensinavam que tem duas coisas que impedem a vida feliz. O medo do que se fez no passado e o receio do que acontecerá no futuro. Está na Odisseia de Homero. Uma das coisas, dentre as coisas que Ulisses terá que vencer para buscar a vida feliz, é não ter medo das coisas que aconteceram no passado e não se preocupar com o que poderá acontecer no futuro. Isso também se aplica de maneira muito maior para nós. Isso aqui é o sermão da montanha, elevado à enésima potência da vida espiritual, né? Não só no bom senso natural dos gregos, mas na vida da graça. Né? A ansiedade quer viver no futuro. E a santidade consiste em fazer o bem com amor, com atenção, no que eu tenho que fazer do meu estado neste exato momento. Depois, a outra remédio para a ansiedade é a confiança cega. Tem um nome um pouco mais bonito, isso aqui é a infância espiritual. Santa Teresinha, né, que fez a sua pequena via, a vida dela, né, a pequena via de Santa Teresinha é o remédio perfeito para a ansiedade. Consiste em reconhecer a própria pequenez, a própria incapacidade. Então você fala, então já que eu sou pequenininha, eu vou me colocar nos braços de Deus, Ele vai me carregar. A criança não fica ansiosa sobre o que ela vai comer amanhã, porque ela confia no seu pai. Ela não se preocupa com o que acontecerá na sua família nessa tarde, no dia seguinte, nem nos outros dias, porque o seu pai cuida de tudo. A criança está em paz no pai dela. E a maturidade espiritual de um católico também é uma outra coisa paradoxal. A vida espiritual é feita de várias coisas paradoxais, né? Um católico adulto é uma criança. Se alguém quer ser adulto e maduro na vida espiritual, que ele seja semelhante às crianças. Finalmente, né, eu separei aqui as regras para o discernimento dos espíritos, que Santo Inácio fala. Eu gostaria de ler na segunda regra, Santo Inácio. Nas pessoas que vão se purificando intensamente dos seus pecados, caminhando no serviço de Deus, nosso Senhor, de bem em melhor, as pessoas que vão progredindo. O mau espírito causa tristeza, remorso de consciência, levanta obstáculos e as perturba com falsos raciocínios para deter, impedir o seu progresso. Por isso que São Francisco de Sales falava que um santo triste é um triste santo. Isso impede o progresso. O demônio é que é eternamente triste. Vocês querem saber quem é mesmo o modelo de perturbado psicológico? É o demônio. O demônio é a pessoa psicologicamente mais perturbada que existe. Estou falando sério, isso aqui é para ser entendido no sentido real da palavra. O demônio é a pessoa mais perturbada psicologicamente que existe. E ele quer fazer com que os outros sejam assim também.
Uma vez que a tristeza se aproxima de alguém, o demônio mexe nas paixões das pessoas, introduz falsos raciocínios, move a imaginação e a memória da pessoa para coisas que facilitam a tristeza, e assim não busca primeiro um pecado mortal, mas perturbar a paz da alma. E Santo Inácio de Loyola faz na segunda regra. O demônio se esforça para tentar as almas fervorosas, criando tristeza nelas. Quando a tristeza se apresenta, pensem sim, o demônio está por perto. Não é só uma coisa psicológica. Não existe só essa vida natural. 99% da criação é feita dos seres imateriais, dos puros espíritos que são os anjos. Tudo que nós vemos, o universo todo que nós vemos é só 1% da criação. Né? Você foi se confessar, sai do confessionário, depois aparece alguma inquietação, alguma tristeza. O demônio está querendo te deixar preocupado, inquieto, sem razão, para tornar a confissão pesada para você, e assim você vai se afastando da confissão. Os jesuítas falavam que toda proposição condicional que causa inquietação vem do demônio. Quem sabe se, será que eu me confessei bem? Mas e se eu tenho vocação? Será que eu casei direito? Será que eu vou perseverar? Mas e se essas coisas todas que causam inquietação vêm do demônio? O anjo da guarda, a graça de Deus, são nítidas, são claras, são transparentes. Você não se confessou bem porque você escondeu tal pecado, sabendo o que tinha que falar. E a pessoa, você pergunta para a pessoa, mas o que te deixa inquieto? Alguma coisa na confissão? Ah, padre, eu não sei. Fique tranquilo, isso é coisa do demônio. Mas padre, como o senhor sabe? Segunda regra. Toda proposição condicional, e se, mas será, e se talvez, que causa inquietação vem do demônio. Se você tivesse feito uma coisa claramente errada, o seu anjo da guarda te diria claramente o que foi. O demônio é muito bom para aumentar os obstáculos na prática da virtude, tornar tudo muito difícil. Será que eu consigo ter mais um filho? Será que eu consigo vencer tal pecado? Será que eu consigo me corrigir de tal coisa? E por aí vai. Toda perturbação, toda inquietação, toda ansiedade vem do demônio. São João Berchmans falava isso daí, outro jesuíta. Né? Algumas vezes começa a ter raios e trovões em casa, um começa a provocar o outro, respostas atravessadas, alfinetadas, provocações. Isso aqui vem do demônio, não é para dar brecha para o demônio. Falsos raciocínios. A pessoa começa a querer dar brecha, aninhar argumentos que na verdade servem só para afastá-la do bem. Isso aqui são falsos raciocínios que o demônio causa também. E finalmente o desânimo. A pessoa começa bem e de repente já não tem mais ânimo. O demônio está rondando ela. O anjo bom dá paz interior, dá coragem, dá alegria, torna as coisas mais fáceis. Eu conheço uma vez uma pessoa muito sábia que falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Né? Falava assim, as pessoas, quando elas veem as dificuldades da vida, elas se inquietam e elas não se dão conta de que elas são um bem. Imagina uma trilha no meio do mato para chegar até um lugar bonito. Uma cachoeira, um lugar, uma paisagem que é uma beleza da natureza. Então ali é estreito, é fechado, é meio escuro, porque a vegetação é densa, e tem espinhos, e é baixo, então você tem que caminhar baixo assim, e não é confortável. E você tem que tomar cuidado para não se arranhar, e você tem que olhar no chão o tempo inteiro para não tropeçar nas raízes das árvores e na irregularidade do terreno e nas pedras. Né? E é justamente isso que te mantém no caminho. É justamente porque é apertado, porque tem espinhos, porque você tem que ficar olhando para o chão e se encolher que você não sai do caminho. Porque se fosse tudo aberto, você teria a tentação de sair do caminho. E as trilhas mais difíceis são as que levam para os lugares mais bonitos. As dificuldades da vida, Deus nos dá elas justamente para que nós nos mantenhamos recolhidos na oração, vigilantes. Ainda bem que nós temos dificuldades. É isso que o anjo da guarda faz as pessoas pensarem. O demônio faz o contrário. E as pessoas elas ficam aninhando isso daí, porque elas não, esses pensamentos do mau espírito, porque elas não conhecem as regras para o discernimento dos espíritos. Leiam as regras para o discernimento dos espíritos. E Santo Inácio termina, e é próprio do bom espírito dar coragem, forças, consolações e lágrimas de consolo, inspirações e paz, facilitando o caminho, desembaraçando os obstáculos para que as pessoas avancem na prática do bem. Também Santo Inácio, na quinta regra, ele fala que nos momentos de desolação, quando a pessoa tem aridez para rezar,
não quer praticar os mandamentos, tem tentações de levar até uma vida mundana e até pecadora. A primeira coisa que Santo Inácio fala, espere um pouco, não mude de propósitos. Na tempestade, o capitão do navio não muda a rota, senão ele vai se perder, ele vai naufragar. Ele continua na linha que ele demarcou no instante antes da tempestade começar. Nos momentos de dificuldade, nós não mudamos de decisão, que foi tomada nos momentos de tranquilidade, quando nós víamos bem, o bem que devia ser feito. E Santo Inácio, a primeira coisa que ele diz para a pessoa, espere que vai passar. O demônio é muito bom ao causar ansiedades, de que a pessoa pense que aquilo ali vai ser assim para sempre, agora ela vai morrer desse jeito, agora está tudo terminado e tudo estragado. Isso aqui vem do mau espírito. O anjo da guarda fala, tenha um pouco de paciência, que vai passar. Consolar alguém não é falar, coitado de você, quer dizer, olhe para frente, aguente um pouco e faça o seu dever. Isso é consolar alguém. É o padre Barrielli que escreveu isso aqui, ele fala, eu quando tive 17 anos tive vontade de abandonar o seminário. Graças a Deus o meu confessor disse, espere aqui, não vá embora. E eu estou aqui hoje, sou padre. Se eu não tivesse um confessor que tivesse seguido a 5ª regra, espere, a desolação vai passar, ele teria saído do seminário, teria abandonado tudo, ele não seria padre, quantas almas ficariam sem sacramentos? Leiam essas regras, pelo amor de Deus, falo sério. Enfim, a ansiedade prejudica a vida espiritual de um católico porque substitui a confiança pela ilusão de controle pessoal. E a pessoa, óbvio, vê que não tem controle nenhum, então ela fica ansiosa. De acordo com São Tomás e os mestres da vida espiritual, a ansiedade é uma desordem que divide a alma, impede a oração, alimenta o orgulho na crença de que somos nós mesmos que sustentamos nossa vida e os nossos projetos, facilita a ação do demônio, retirando a paz do coração. Quem é perturbado mesmo é o demônio, vocês nunca se esqueçam disso. O padre Wipperger, ele fala, é um exorcista, né? Ele é americano, muito conhecido, de doutrina muito boa. Né? Ele falava assim, em todos os exorcismos que eu já fiz, eu escutei os demônios gritarem e urlarem de dor, como em nenhum filme de Hollywood. Sobretudo porque eles são puros espíritos, então a vida psicológica deles é ainda muito mais interior, é muito mais profunda. Então as dores que eles têm de consciência, né, na inteligência e as perturbações que eles têm, né, são muito mais sérias do que as nossas. Né? E eles querem que nós sejamos assim também. E a luta contra a ansiedade não é só um problema psicológico, que é um engano de muitas pessoas. Já falamos um pouco disso várias vezes. Né? É um dever espiritual de colocar ordem nos nossos amores. Filoteia, te peço que tomes muito cuidado aonde tu colocas os teus amores. Aristóteles fala na ética, devemos ter muito cuidado onde nós colocamos a nossa alegria, em que tipo de bem nós colocamos as nossas alegrias, os nossos amores. Né? Colocando as nossas preocupações desse mundo aqui e no outro nas mãos de Deus. Né? Guardem isso aqui para o resto da vida, vocês escrevam no espelho assim, toda manhã quando vocês forem fazer a barba, vocês são homens, vocês são mulheres, vocês vão passar base no rosto, aí vocês vão pentear o cabelo, vocês coloquem isso no espelho, toda manhã vocês leem para o resto da vida. Olhai os lírios do campo, vosso Pai Celestial sabe bem de que necessitais. Não vos inquieteis com o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Cada dia tem seus problemas, confie na providência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.